Chegamos ao 11º domingo do tempo comum. A antífona que abre a liturgia, tirada do Salmo 26, diz assim: Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo. Tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor, não me deixeis, não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Nesse domingo nós somos chamados a recordar essa aliança de amor que o Senhor faz conosco e que vai acompanhando cada momento da nossa vida. A primeira leitura do livro do Êxodo, que narra essas maravilhas que o Senhor realizou, libertando o seu povo da escravidão e depois conduzindo esse povo pelo deserto, anos e anos, onde o povo quer voltar atrás, onde desanima, onde duvida, e o Senhor continua sempre firme ali, animando aquele caminho. É o capítulo 19 do livro do Êxodo. Naqueles dias os israelitas chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas diante da montanha. Moisés subiu então ao encontro de Deus. Vamos contemplar esse momento, Moisés que sobe a montanha para falar com Deus. E nós também vamos subir a montanha junto com Moisés para podermos ali conversarmos como um amigo fala a outro amigo com o Senhor. O Senhor chamou Moisés do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e os trouxe a mim? Portanto, ao ouvirdes a minha voz, e se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Portanto, somos chamados a fazer memória desta aliança que o Senhor fez com o povo e que permanece válida, atuante até hoje. A segunda leitura, que é tirada da Carta aos Romanos, capítulo 5, de 6 a 11, São Paulo, que havia feito a experiência de ter perseguido o Senhor, mas depois o Senhor fez com que ele se convertesse e passasse a ser um grande apóstolo, Paulo escreve à comunidade de Roma: Irmãos, foi quando ainda éramos fracos que Cristo morreu no tempo marcado, e morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Então vamos parar aqui um momento, vamos repetir essas palavras tão significativas que Paulo diz. Esta é a prova de que Deus nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. Jesus revela, uma vez mais e de forma excelente na sua morte,
o amor de Deus por nós. Deus tanto nos amou que entregou seu único Filho. E o Evangelho deste domingo, nós temos uma cena muito bonita. Mateus capítulo 9, 36 até o capítulo 10, versículo 8. E o início desse Evangelho merece também a nossa contemplação. Naquele tempo, Jesus, vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então vamos parar e contemplar longamente esta cena, esse olhar de Jesus para a multidão. E vamos procurar enxergar nessa multidão os rostos das pessoas que nós conhecemos, que nós sabemos que estão passando por grandes necessidades. E a continuidade, depois desta cena do Evangelho, é uma oração. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, irmãos e irmãs, nesse domingo vamos rezar, olhando tantas necessidades que a nossa comunidade tem, a nossa igreja, a nossa diocese, o nosso país, tantos lugares onde a igreja está sendo perseguida. Pedir que o Senhor envie operários. E o Evangelho prossegue então com o envio dos apóstolos em missão. Jesus chamou os 12 e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, e assim por diante. Então, ao ouvir também o nome desses 12, fale também o seu nome, para que o Senhor também envie você em missão. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, mas ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. É uma palavra de muita esperança para quem se encontra sem esperança. Coloque em prática esse Evangelho, seja hoje, seja durante a semana, se aproximando também de pessoas que estão afastadas, de pessoas que não têm talvez uma experiência mais interior de oração, e anuncie essa boa nova do Evangelho. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, diz Jesus no Evangelho. E a última frase é: de graça recebestes, de graça deveis dar. Gratidão, é da gratidão que brota o nosso serviço. Vamos pedir ao Senhor então a sua bênção para nós e todas as nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.